Lionel Messi. Um dos maiores nomes da história do futebol, se não o maior. Ele tem salários astronômicos, contratos milionários com grandes marcas, carros de luxo, mansões gigantescas e uma vida que parece de outro mundo. Estamos falando de cifras que ultrapassam centenas de milhões por ano. Ele já jogou nos maiores clubes em estádios lotados e é adorado por milhões de fãs ao redor do planeta. Patrocinar jogadores desse calibre não é para qualquer empresa. São contratos milionários que envolvem valores astronômicos, indo muito além de apenas estampar uma marca no uniforme. Para se ter uma ideia, só para ter o nome associado a um deles em campanhas publicitárias, é preciso desembolsar dezenas de milhões de dólares. Isso sem contar os bônus, royalties e as cláusulas de exclusividade. Esses jogadores são verdadeiras máquinas de marketing global, mas o custo para aproveitar esse poder é tão elevado quanto os gols e recordes que eles acumulam em campo. É por isso que poucas marcas têm capacidade de bancar essa associação, e as que conseguem esperam um retorno gigantesco. E o Burger King conseguiu tudo isso, sabe como? De graça. Isso mesmo. O BK teve o Messi estampando a sua marca totalmente de graça. Teve o Cristiano Ronaldo também. Aliás, o Neymar também. Todas as estrelas do futebol mundial estamparam o seu logo e a marca não gastou R$1 com eles. Antes de continuar, se você considera este conteúdo relevante, inscreva-se no canal, deixa seu like e ative o sininho. Falamos sobre salários astronômicos, contratos milionários e muito dinheiro. Agora, imagine o completo oposto disso. Um clube pequeno, sem estrelas, sem glamour, lutando para sobreviver na 4ª divisão do futebol inglês. Você já ouviu falar do Stevenage FC? Não? Pois é, você não está sozinho nessa. É um pequeno time da 4ª divisão do futebol inglês, longe dos holofotes, sem grandes estrelas ou títulos históricos. Mas o que aconteceu com esse time é algo que ninguém poderia prever. De repente, eles estavam em todos os lugares, nas redes sociais, nos videogames, até nos canais de notícias. Um time desconhecido se tornou um fenômeno global. E tudo isso começou com uma ideia que, à primeira vista, parecia improvável. Conseguir deixar a sua marca ao lado de gigantes como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Antes de te contar como o Stevenage FC virou um fenômeno, deixa eu te apresentar o clube. É importante entender de onde eles vieram e por que essa história é tão inacreditável. O Stevenage Football Club foi fundado em 1976, na cidade de Stevenage, localizada a pouco mais de 50 quilômetros ao norte de Londres. Eles começaram como um clube pequeno, jogando em ligas amadoras, com pouco dinheiro e nenhum destaque. Por décadas, lutaram para crescer no cenário do futebol inglês. Em 1996, o Stevenage conquistou seu primeiro grande marco. Venceu a Conferência Nacional, que é a 5ª divisão, mas não pôde subir para a Football League devido à falta de estrutura do estádio. Um golpe duro para um clube que batalhava tanto para ser reconhecido. Nos anos seguintes, o time continuou tentando. Em 2010, finalmente conseguiram subir para a League 2, a 4ª divisão, e em 2011 chegaram à League 1, a 3ª divisão. Foi um feito histórico para um clube tão pequeno. Apesar disso, eles nunca conseguiram ir além. Enquanto grandes clubes brigavam por milhões na Premier League, o Stevenage lutava para pagar as contas e se manter competitivo. O estádio deles, o Lamex Stadium, tem capacidade para pouco mais de 7.000 pessoas. Não é nada comparado aos gigantes do futebol inglês. E como você deve imaginar, o clube raramente aparecia na mídia. Era um time local para poucos fãs apaixonados. Mas algo estava prestes a mudar. Em 2019, o Stevenage FC recebeu um patrocínio inesperado. Não de uma marca local ou de um pequeno negócio. Quem decidiu estampar seu nome na camisa do Stevenage foi nada menos que o Burger King. E aí, as coisas começaram a tomar um rumo que ninguém poderia prever. No final, fica o nosso maior questionamento. Por que uma marca desse porte iria querer patrocinar um time que, até então, não tinha tanta relevância no cenário mundial?
O BK tinha um objetivo: criar uma campanha que gerasse visibilidade para sua marca. Mas em vez de investir milhões em patrocínios de clubes gigantes como o Real Madrid ou o Manchester City, eles tomaram uma decisão ousada. Escolheram o Stevenage FC. Sim, aquele time pequeno da quarta divisão. Agora, aqui está o segredo. A escolha do Stevenage FC não foi aleatória. Os criadores da campanha perceberam algo genial. Mesmo sendo um clube pequeno e desconhecido, o Stevenage fazia parte do FIFA, o jogo de videogame mais popular do mundo. E no FIFA, o uniforme oficial do time apareceria com o logo de quem? Do Burger King. Ou seja, mesmo sendo um dos últimos colocados da quarta divisão do futebol inglês, o Stevenage FC apareceria no mesmo videogame que os times com os jogadores mais caros do mundo. E por consequência, o Burger King também. Foi então que eles criaram o Stevenage Challenge. Uma ideia sensacional. Imagine, por exemplo, o Messi estampando a marca do Burger King totalmente de graça, sem qualquer custo. Você teria o melhor jogador do mundo promovendo sua marca sem gastar um centavo. Mas isso parece pouco, não é? Por que não incluir também o Neymar, James Rodrigues, Salah e Cristiano Ronaldo? Sim! Eles desafiaram jogadores de FIFA ao redor do mundo a escolher o Stevenage no modo carreira e completar uma série de desafios. Durante o game, os jogadores poderiam marcar gols incríveis, realizar assistências perfeitas e vencer times gigantes. Tudo isso enquanto usavam a camisa com o logo do BK. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, o BK oferecia prêmios para quem compartilhasse seus melhores momentos nas redes sociais usando a hashtag da campanha. Não demorou muito para que a ideia se espalhasse. No começo, eram apenas alguns jogadores tentando os desafios. Mas, de repente, os grandes streamers e youtubers começaram a entrar na brincadeira. Imagina um streamer com milhões de seguidores jogando com o Stevenage, marcando gols de bicicleta e gritando o nome da marca enquanto comemorava. Isso fez a campanha explodir. Os desafios se tornaram virais. Jogadores de FIFA começaram a criar suas próprias histórias dentro do jogo. Houve quem levasse o Stevenage da quarta divisão até a Premier League, enfrentando gigantes como Liverpool e Chelsea. Outros transformaram jogadores fictícios do time em lendas virtuais. E cada vez que o Stevenage aparecia, o logo do Burger King estava lá, bem no meio da camisa, sendo visto por milhões de pessoas ao redor do mundo. O mais incrível foi como a comunidade abraçou a ideia. O Stevenage Challenge não era só sobre completar desafios no FIFA, mas sim sobre algo muito maior. A sensação de transformar um time pequeno e desconhecido em uma potência, mesmo que fosse apenas no mundo virtual. Jogar com o Stevenage virou quase um ato simbólico, como se cada jogador estivesse torcendo pelo azarão, provando que mesmo os menores podem alcançar algo grande. O time se tornou assunto em podcasts de futebol, matérias de sites esportivos e até programas de televisão. Em um curto espaço de tempo, o Stevenage FC, que antes mal era notado mesmo em sua própria cidade, se tornou uma sensação global. As vendas de camisas oficiais do Stevenage dispararam. Torcedores que nunca haviam pisado no Lamex Stadium começaram a postar fotos com o uniforme do clube, carregando o logo do BK no peito. Em fóruns de futebol, o Stevenage ganhou novos fãs que discutiam sobre o clube como se fossem torcedores de longa data. O time também começou a receber mensagens de apoio e curiosidade de pessoas que queriam saber mais sobre sua história e jogadores. Para um clube pequeno que vivia longe dos holofotes, foi como ganhar um campeonato global sem sequer entrar em campo. A campanha virou um fenômeno cultural, e o Stevenage FC deixou de ser apenas um time pequeno da quarta divisão para se tornar um símbolo de que, com criatividade e uma boa ideia, é possível conquistar o mundo, mesmo começando de baixo.
e a repercussão foi simplesmente insana. O case, criado pela agência David Madrid e David Miami, foi premiado com 3 Grand Prix no Festival de Cannes, além de um titânio. Se você por acaso não tem noção, isso realmente é bizarro. Uma verdadeira insanidade, sendo uma das campanhas mais premiadas da história no festival. No final, o Stevenage FC ganhou uma visibilidade que nunca havia tido antes. O clube, que costumava jogar diante de poucas centenas de torcedores, agora era conhecido globalmente. E o Burger King? Bem, eles conquistaram exatamente o que queriam. Uma campanha criativa, divertida e memorável que colocou sua marca na frente de milhões de pessoas. E você? O que achou dessa campanha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se tiver alguma ideia de campanha para o próximo vídeo, compartilhe com a gente também.